Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2026. E o mês de março está indo embora. E o Senhor tem nos sustentado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero já agradecer a quem está aqui, conseguiu chegar para pegar do começo. Você que vai assistir depois também, eu quero já agradecer de todo o coração. Glória a Deus. Dizer que nós estamos quase encerrando o estudo do livro de Juízes, falta pouquinho para a gente acabar. Provavelmente hoje a gente não vai conseguir estudar o capítulo 20 todo, que ele é longo, são 48 versículos. Então ele é longo, mas também não é um assunto que a gente consiga estender muito. O próximo livro, eu estou preparando a apresentação do próximo livro. Os planos é que a gente faça o estudo do livro do Evangelho de Lucas. Nós estamos um tempo aqui no Antigo Testamento, então nós vamos retornar para o Novo Testamento. Dentro do meu coração, a ideia é a gente estudar Lucas e depois de Lucas, Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor, né? Quem escreveu o Evangelho de Lucas e quem escreveu Atos dos Apóstolos foi nosso amado médico Lucas. Então, esse é o plano, se o Senhor nos permitir. Preparei uma pequena apresentação, estamos planejando com a Paloma, né, a equipe da mídia da igreja, a gente fazer uma apresentação para o YouTube, um vídeo curto. Esteja orando, nos ajudando no nome de Jesus. O Evangelho de Lucas é um livro apaixonante. Ele é um Lucas, ele acaba se tornando um historiador, é médico, chamado de médico amado, amigo de Paulo, andou com Paulo. Provavelmente Lucas conheceu Maria, mãe de Jesus, conversou com ela, entrevistou ela. Existem algumas observações, algumas coisas citadas no livro de Lucas, diferente dos outros evangelhos. A gente, quando estudou o Evangelho de João, a gente viu a diferença que é o Evangelho de João, e nós vamos ver a diferença que é o Evangelho de Lucas. Ele cita uma genealogia de Jesus um pouco diferente da de Mateus. Vai dizer assim, ué, mas como assim uma genealogia diferente? Ele pega um outro caminho. Eu sou apaixonada pela genealogia de Lucas. A primeira vez que eu me dei conta, lendo de verdade, com calma e paciência, eu chorei. Eu amo a genealogia que está em Lucas. Ele cita ah, parábolas, tem parábolas que só ele cita. Tem a história do rico e do Lázaro, que alguns chamam de parábola, e eu acredito ser uma história real. É só no Evangelho de Lucas que tem. Então, assim, é algo realmente que eu acho que vai encaixar nesse tempo depois da gente estudar o livro de Juízes, tão pesado, com tanto sangue, tanto pecado, tanta abominação, tanto sincretismo religioso, tanta coisa que vem de nós quando a gente resolve fazer o que a gente bem entende. Eu acho que vai dar para a gente um refrigério, estudar o Evangelho de Lucas, ver a promessa se cumprindo, nosso Salvador nascendo, ressuscitando dos mortos. Lucas fala sobre a ascensão de Jesus aos céus. Então, ele provavelmente conheceu Felipe, aquele que estava junto da multiplicação dos pães. Então, Lucas se torna, além de médico, amigo amado de Paulo, um historiador. Então, é algo que tem mexido muito comigo, o Evangelho de Lucas. Quero convidar você a orar. Vamos orar? Senhor, nessa noite, somos gratos a Ti pela Tua palavra, por todo esse tempo de estudo, por todo esse tempo, Senhor. Nessa noite eu quero respirar, acalmar o nosso coração e dizer que o Senhor é bom. Mesmo quando nos desviamos de Ti, o Senhor ainda é bom. Mesmo quando o nosso pecado sobressai, o Senhor é misericordioso. Obrigada. Obrigada pelo livro de Juízes, Senhor, que está aqui claramente diante dos nossos olhos. Obrigada por não esconder o pecado, mas também obrigada, Senhor, por perdoar o pecador,
por salvar aquele que se arrepende, por ser o Salvador do mundo. Obrigada, Senhor, por fazer tudo tão completo. Nessa noite, visita os nossos corações, a nossa alma, aquieta a nossa mente, tira a agitação de dentro de nós, para que a gente, nessa hora, a gente consiga ouvir a tua voz a nos ensinar, ainda que em passagens tão difíceis, com tanta verdade dolorida, fala conosco, refrigera a nossa alma, nos orienta, Senhor, nessa noite. Quero lhe agradecer. Repreende, Senhor, no poder do teu nome, toda seta maligna, toda perturbação do inferno, toda preocupação que nos assola, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue. E nessa hora, Senhor, é hora de nos alimentarmos de ti. Muito obrigado pelo pão da vida que é a tua palavra. Te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Juízes 20. Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos aqui compartilhar a nossa tela. Deixa marcada aí Juízes 20. Quem tem acompanhado a gente sabe que Juízes é um livro forte, pesado, real. Eu quero convidar você a ir lá para Romanos. Marca aí Juízes 20, a gente vai voltar. Antes da gente iniciar a leitura de Juízes 20, eu quero ir com você lá a carta aos Romanos, o capítulo é o 3. Em tempo em que a gente vê tanta injustiça. Por que tudo isso? O capítulo 20 do livro de Juízes fala de uma continuidade de atitudes terríveis, continuidade de se fazer o que acha bom. E em Romanos, nós vemos aqui, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, o escritor aos Romanos diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Por que eu quis iniciar com essa passagem de Romanos 3, do 10 ao 12? Para lembrar que ainda que, e nós sabemos que tem pessoas moralmente ou de atitudes, ou como você quiser pensar aí, piores do que eu, do que você, diante dos olhos do Senhor, a palavra diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Nem eu, nem o povo de Juízes, nem o povo do dia de hoje, nem do futuro. Não há, não houve, não haverá nenhum justo sequer. O único justo é o nosso Senhor Jesus, que não pecou. A gente tem falado sobre justiça também nesse livro de Juízes, e a gente lembra que a justiça de Deus ela é perfeita. Se ele passar a régua, ninguém sobrevive, ninguém é aprovado. Então é importante a gente trazer isso à memória, que não tem nenhum justo. Existem situações terríveis, sim, mas diante dos olhos do Senhor não tem nenhum justo. Ninguém que pratique o bem, ninguém que seja correto. Com isso em mente, por favor, volte para Juízes 20, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Lembra que a gente tem falado que a maldade entre os irmãos aqui ia culminar, quer dizer, ia desaguar. O final disso seria uma guerra civil? O que é uma guerra civil? Uma nação, um povo lutando contra ele mesmo, como se os brasileiros lutassem contra os brasileiros, americanos contra os povos americanos. Aqui, Israel luta contra Benjamim, que são seus irmãos. Versículo 1 até o 11. Vamos lá. O título da minha Bíblia diz: A guerra entre os israelitas e os benjamitas. Então, todos os israelitas de Dan, a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo das tribos de Israel tomaram seus lugares na Assembleia do Povo de Deus. 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá
Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então, o levita, marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá de Benjamim para passar a noite. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa, com a intenção de matar-me. Então, violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora, todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Separaremos por sorteio de todas as tribos de Israel. De cada 100 homens, 10. De cada 1.000 homens, 100. De cada 10.000 homens, 1.000. Para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá, de Benjamim, e dar a eles o que merecem por este ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se ajuntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. A gente já falou bastante sobre o capítulo 19, que é a morte, o assassinato o abuso, aquela violência toda que aconteceu com a concubina do levita. E aqui nesse versículo 1 até o 11, o levita vai até os israelitas contar o que aconteceu. De cara aqui fala aqui, ó. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Quando fala isso aqui, essa combinação de informação aqui, eles estão dando uma ênfase muito grande que foi de norte a sul. Do norte ao sul, todos se uniram para participar dessa assembleia. Isso quer dizer que não estava faltando ninguém. Quiseram dar uma ênfase muito grande de que todos se uniram para essa assembleia que foi convocada ali na cidade de Mispá. Mostra que eles tomaram uma atitude de estar juntos para dar um veredito. O que se fazer, né, nessa situação? Eles, até então, a gente não tinha visto eles se juntarem com tanta unidade para atacar, por exemplo, os inimigos, para adorar ao Senhor, para resolver um problema. Eles não tinham se unido dessa forma, mas aqui eles se unem. A gente pode perceber aqui que se eles se uniram para essa assembleia, eles receberam a notícia de alguma forma, alguém avisou, alguém chamou. Provavelmente a notícia havia sido dada, a história deveria ter sido contada, ou reuniram de alguma forma, né, para chamar eles, para entender que eles precisavam se unir e estar juntos. Essa expressão como um só homem vai dominar esse pedaço aqui, nessa seção que a gente está lendo. Mostra que eles tinham unidade nesse propósito e mostra que esses dados geográficos que fala de Dan a Berseba, de norte a sul, de sul ao norte, de leste a oeste, está querendo mostrar que todos estavam com um único propósito, unicamente para resolver essa situação. Milhares de soldados com seus comandantes se reúnem ali para planejar um ataque. Contudo, o que poderia ser interpretado como uma grande unidade nacional de Israel, que até o momento não vimos, resulta exatamente ao contrário. Essa aparente unidade é um planejamento de ataque, é uma unidade, mas não é uma unidade de todo Israel contra um inimigo externo. A gente viu aqui, e a gente falou sobre isso no capítulo 19, que o inimigo está vindo de dentro de Israel. Estão eles contra eles mesmos. Israel se reúne como um só homem para se autodestruir. Isso é terrível. Eles estão se unindo para se matar entre si.
E a gente vai perceber no capítulo 21, que é o último capítulo do livro de Juízes, que eles vão ter um grande problema para resolver. E para resolver esse grande problema, eles vão criar outro grande problema. E o livro de Juízes vai terminar, que a gente chama de abruptamente, quer dizer, parece que não teve um final. Você fica assim, então, não encerra a história do tipo, e todos viveram felizes para sempre, ou todos morreram sendo julgados, ou se resolveram entre si, a história só termina. A gente vai sentir a sensação de falta de um final da história. E a gente vai ver que isso é proposital. Ah, quando os midianitas começam a matar uns os outros, a gente viu isso no capítulo 7, versículo 22. Parecia até um engraçado, entre aspas, era algo, aquela piada de mau gosto, eles se unindo contra si mesmos. Enquanto os membros da tribo de Benjamim tomam ciência do que lhes acontecerá, as 11 tribos pedem ao levita que conte o que aconteceu. E isso pode ser interpretado de duas maneiras. O que que vai acontecer? Enquanto os israelitas estão se unindo, os membros da tribo de Benjamim, quem é a tribo de Benjamim? É a tribo que fez o que fez lá no capítulo 19, que tentou invadir a casa e o levita entregou a sua concubina e aconteceu o que aconteceu com a concubina. Quem fez o, o ato terrível com a concubina foi homens da tribo de Benjamim. Eles vão tomar ciência de que? Qual a ciência? Qual a notícia que eles tomaram? Que consciência? Chegou a notícia para a tribo de Benjamim que todo o restante de Israel estava se unindo, todas as 11 tribos restantes estavam se unindo para ouvir o que o levita tinha a falar, tá? Então, Benjamim começa a saber que o negócio não está ficando bom. Eles vão pedir para que o levita conte o que aconteceu. A gente pode entender isso de duas formas. Ou as 11 tribos se reuniram para ouvir o que o levita tinha a contar, ou eles estão ouvindo de novo para que assim a coisa ficasse mais, desculpe, inflamada. É como assim, você reúne as pessoas, conta a história, uma coisa terrível. Aí você quer que eles fiquem mais inflamados, mais agitados em cima daquilo tudo. A gente vai reunir mais pessoas e conta tudo de novo. E todo mundo, é isso mesmo, que coisa terrível. Então a gente pode entender de duas formas. Ou eles não sabiam e se reuniram para saber, ou a história foi contada duas vezes. A primeira para que todos se reunissem, e a segunda vez depois de todos reunidos. A gente não sabe mais. De qualquer forma, a ideia ali era inflamar o povo, tá? Eles estavam com sede de sangue. Queria piorar o que estava ruim. O que é importante a gente lembrar que o levita ali, ele não vai estar pedindo justiça especificamente. Pode até parecer, tá? Mas a gente não pode esquecer que o próprio levita entregou a sua concubina no lugar dele. Ele tirou o corpo fora. O que na realidade o levita está reclamando ali é o troféu dele. Ele está querendo criar uma situação ali de justiça própria para ele e não para a concubina. Porque lembra que ele se acovardou, ele correu, ele entregou ela. E agora, e ainda mais da forma que ele fez. Então a gente precisa lembrar disso. O que vai estar contando aqui no livro de Juízes é a forma que eles falaram, mas a gente precisa entender a mensagem por completo. Tá bom? Vamos seguir aí. Eles recontam a história. Também serve para esclarecer uma dúvida que a gente ficou lá no capítulo 19. Lembra que a gente falou que a gente não sabia se, até o final do capítulo 19, a gente não sabia se a concubina estava viva ou morta quando ela cai na soleira da porta, põe a mão ali, aguardando, né? Ela não consegue ajuda, o levita abre a porta e fala para ela, vamos. A gente não sabe se ela estava morta ou se ele pegou ela ali desmaiada ou algo assim, a gente não tinha essa informação. Quando chega aqui no capítulo 20, a gente sabe que ela está morta.
20, versículo 5. Vamos ver se aqui é o versículo 5. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então, violentaram minha concubina e ela morreu. Então, aqui a gente tem a informação de que ela estava morta. Só agora, no capítulo 20, é que a gente sabe que ela está morta. Seria possível acusar o levita de sua morte, mas também é possível que a informação tenha sido postergada como estratégia literária para gerar interesse com o suspense. A gente pode julgar o levita aqui e acusar ele da morte dela, ou a gente pode pensar que a notícia realmente foi jogada para frente de propósito para a gente ficar com esse suspense. Eu acredito que o levita é culpado da morte da concubina porque ele entregou ela no lugar dele, né? A gente viu sobre isso. O levita pede àqueles que o escutam que tomem uma decisão com respeito ao crime terrível e vergonhoso. Volta aí no versículo 6. Juízes 20, versículo 6. Peguei minha concubina, cortei-a em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade, esse ato vergonhoso em Israel. Ele pede, né? Ele pede que seja feito justiça por esse crime, mas havia necessidade dele esquartejar o corpo dela, ele cortar o corpo dela? A gente não vê necessidade nenhuma. Algo que já era terrível, sanguinário, ele ainda consegue piorar, mostrando assim mais sede de sangue, deixando a coisa mais terrível. É quando a gente está inflamado com uma situação e a gente coloca mais lenha na fogueira, mais gasolina na fogueira, mais fogo. A gente quer ver o circo pegar fogo. É exatamente assim que estava acontecendo. A justiça que o levita estava pedindo ali não era uma justiça pela morte e a violência feita à concubina. Ele estava reclamando o troféu dele. Tinham destruído o troféu dele. Era isso que ele está reclamando. Todos aqui vão falar de uma só forma. Olha aí no versículo 8. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa, nenhum de nós voltará para seu lugar. Todos começaram a gritar: nenhum vai sair daqui, ninguém sai daqui, ninguém volta para casa. Nenhum só homem, todos juntos, unidos, vamos ficar aqui. Mas a gente vai ver que vai ter alguns que não vão acompanhar. Existe um dado adicional que nos mostra que Israel de fato está de pernas para o ar. Os preparativos e a linguagem de ataque utilizados para um confronto com outra tribo de Israel são exatamente os mesmos usados no início do livro, no capítulo 1, versículo 3, para a conquista de Canaã, especialmente o uso de um sorteio para resolver quem o atacará. O que vai acontecer aqui? Israel vai começar ele está agindo já, né? Mas ele vai botar mais um ingrediente nisso tudo, agindo como quem age realmente contra um inimigo externo. No versículo 9 aí do capítulo 20, diz assim, ó, mas é isto que faremos. Então, eles se reúnem e tomam logo uma decisão. Observe que ninguém foi orar, ninguém foi pedir ao Senhor, ninguém pediu orientação a Deus, o que que Deus acha. Até agora, ninguém fala nada de Deus, tá? E eles falam assim no versículo 9, a decisão que eles tomam. Mas é isto que faremos agora contra Gibeá. Gibeá dos benjamitas, tá? Guarde isso. Separaremos por sorteios de todas as tribos de Israel. Eles vão começar a sortear e separar todas as tribos. A gente viu esse jeito, essa forma de agir contra o inimigo no versículo 3 do capítulo 1 de Juízes. Volta lá no capítulo 1, você vai ver uma semelhança. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutaremos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. Eles usam
de uma coisa que era usada antes para fins corretos, de uma forma errada. Vão usar esse jeito de agir aí. Segue na sua Bíblia. Agora a gente vai ler do versículo 12 até o 14. Diz assim: As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: O que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entreguem esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir seus irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia, os benjamitas mobilizaram 26 mil homens armados de espada que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, muito hábeis. Cada um deles podia atirar com uma funda, uma pedra num cabelo sem errar. São poucos versículos, mas a gente tem umas coisas para a gente falar aqui, conversar sobre. Os israelitas vão usar, né, usam contra os benjamitas o método da denúncia voluntária dos delinquentes. O que eles fazem? Eles oferecem uma recompensa para quem denunciar. O que eles querem? Entreguem os que cometeram essa atrocidade para que a gente os, né, faça a justiça. Só que os benjamitas não vão entregar os seus irmãos. Eles vão proteger esses criminosos. Então a coisa vai complicar. O que eles fazem? Eles vão se unir agora para ir contra as 11 tribos que sobraram. Então a gente consegue criar a cena. São 11 contra 1. Um negócio também desproporcional aqui, 11 contra 1, mas a gente vai ver que esse contra 1 aí, esse 1 ainda vai resistir um pouco. Os que cometeram esse crime são chamados de Beni Belial, que literalmente significa filhos da maldade. A expressão é usada para toda a classe de gente perversa. Eles são classificados como tão perversos que é usada uma palavra aqui que é usada para toda classe de gente perversa, é a mesma palavra usada em Deuteronômio 13:13, 1 Samuel 2:12, 1 Reis 21:13. Então, eles já classificam os irmãos como uma classe de gente perversa. E foram mesmo, né? Em vez de uma reação que permita castigar os culpados, o que encontramos é a descrição do exército de Benjamim e a grande pontaria de 700 soldados canhotos com treinamento especial. Quando a gente lê ali que vê Israel pedindo para os benjamitas entregar os criminosos, a gente pensa assim, eles vão entregar, né? Seria o mais correto entregar os criminosos, vão ser levados a julgamento, porque existia a lei, lembra que já existia a lei do Senhor entregue ao povo através de Moisés. E eles vão para julgamento e vão ter a sua sentença. Só que não é assim que vai acontecer. Sabe quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos? Irmã, mas foi um ato terrível. Eles merecem morrer. Que a gente leu lá em Romanos. Não tem nenhum justo, nenhum sequer. O único justo é o nosso Senhor. Existia uma lei. Você pensa se a gente começar a tomar atitudes de punir com as nossas próprias mãos. É uma vingança que vai gerar outra vingança, que gera outra vingança, é uma coisa que não termina nunca. A gente vê isso em filmes, em algumas situações de famílias contra famílias, parente contra parente. Olha que coisa terrível, é o que está acontecendo aqui. A pessoa precisa ser levada diante do tribunal, é necessário haver um julgamento justo, até para que seja honrado a vítima e para que a sentença seja correta. Não é o que vai acontecer aqui. Os benjamitas vão se negar a entregar os criminosos. Como eles vão se negar a entregar os criminosos, o restante de Israel vai concluir que todos os benjamitas então são culpados, porque eles estão protegendo os criminosos. Ao invés da gente ter uma boa notícia de que eles vão ser julgados, a notícia que a gente tem, a descrição que a gente tem,
é que os benjamitas estão preparados para a luta. Tem uma descrição do exército benjamita, que inclusive são muito bons em uma arma de guerra que eles usavam. Lembrando que a gente viu em algum outro capítulo, agora que eu não me lembro, de Juízes, em alguma conversa nossa, que pelo povo de Deus estar sendo oprimido, ele não tinha acesso a ferro, a criar armas de guerra específicas. Os filisteus tinham, por exemplo, lanças, carruagens, mas Israel não. A gente viu que Sansão usa uma arma diferente, né? Ele usa uma queixada de jumento. A gente viu ali na história de Débora como é que foi usado um instrumento diferenciado, um martelo uma estaca para que segurava, que mantinha uma tenda. Eles usavam o que tinham. Então se cria uma arma de guerra. O que que eles usavam como arma de guerra? A famosa funda. Você deve lembrar do que foi usado como arma de guerra na mão de Davi para derrubar Golias. Então, Davi não é o primeiro a usar essa arma. Essa era uma arma já usada e conhecida pelos israelitas. Quando a gente lê aqui, diz que eles eram tão bons nisso que eles conseguiam acertar um fio de cabelo sem errar. Eles tinham um treinamento especial. E o interessante é que eles falam aqui claramente que eles eram canhotos. E a gente já falou sobre essa observação de ser canhoto, era algo diferente. Em alguns casos, eles eram rejeitados, e outros eles poderiam ser até louvados pelo seu trabalho, porque eles eram expert no que faziam de uma forma diferente da sua maioria. Quando a gente lê aqui que eles usavam, eles eram canhotos e eram ótimos no que faziam. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. A gente leu do 12 até o 16, né? Então deve ser que é o versículo 16. Dentre todos esses soldados havia 700 canhotos, é o 16, muito hábeis. Cada um deles podia atirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Eles eram muito bons no que faziam. Existe aqui um jogo de palavras com o nome da tribo de Benjamim. Interessante a forma. A Bíblia, gente, é algo que a gente mergulha e nunca chega no fundo, nunca chega no limite. Além do autor compilar umas histórias, né, os autores, a gente não sabe especificamente quem foi e em quantos foram, de contar histórias, fazem um trocadilho no nome. Benjamim significa literalmente filho da mão direita. Esse era o nome de Benjamim, tá? Benjamim, lembrando, era o caçula dos filhos do nosso querido Jacó, né? Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, certo? Jacó. Ele era o caçula, irmão do nosso querido José, aquele José que foi levado para o Egito, um dos irmãos. Benjamim é chamado de filho da mão direita, quer dizer isso. Os soldados da Força Especial são homens escolhidos, todos canhotos. Por que será? Propositalmente. São todos canhotos para poder atacar aquele que era filho da mão direita. Significa literalmente o nome canhoto, que eu não consigo ler isso aqui, gente, mas você está vendo aí na tela, né? Significa mão direita lesada, quer dizer, ferida ou machucada ou que não tem a sua função correta, tá? Ou seja, a mão esquerda é definida pela mão direita. A mão esquerda é definida pela mão direita. Se a mão direita está ruim, então a esquerda fica boa. Talvez pelo fato de a mão direita ser imobilizada como parte do treinamento. Provavelmente, quando esses homens estavam treinando, a mão direita era presa para que eles ficassem muito bons a usar a mão esquerda. O que é que eles fizeram aqui? Eles selecionaram esses soldados que eram esses irmãos, né? Esses homens que eram os melhores usando a mão esquerda do tipo, eles são filhos da mão direita, nós vamos escolher os que forem melhores com a mão esquerda para provar que eles não são
o que eles pensam que são. A descrição física dos soldados se remete a Eude, outro benjamita, que provavelmente havia recebido esse tipo de treinamento. Lá em Juízes 3:15, a gente falou sobre Eude, aquele juiz que mata um rei que era gordão. Ele enfia, né, uma espada na barriga do rei que fica preso, ele usa o lado esquerdo, a mão esquerda, e por isso é um caso de surpresa, porque a maioria dos soldados usava a mão direita, por isso ele conseguiu entrar nos aposentos do rei com uma espada e ninguém se deu conta. Com uma espada não, era como se fosse um punhal, né? Uma faca, não chega a ser uma espada, era algo menor. A localização das histórias do livro é sugestiva em termos retóricos, funcionando como uma espécie de inclusio, quer dizer, eles vão incluindo histórias que a gente viu anteriormente para trazer à nossa memória que tudo vai colaborando para o pior aqui, tá? Há canhotos nas batalhas no primeiro juiz com relato completo. Quando Israel luta contra os moabitas, e na última batalha relatada em Juízes, quando os israelitas se matam entre si. Agora, os canhotos não são os heróis sobre os quais se contam histórias cômicas. Morte de um gordo. Cômica nem sempre é algo engraçado, tá? Pode ser algo bem diferente, que é no caso aqui a morte de alguém gordo. Por que que falou que o cara era gordo, né? Para chamar atenção para uns detalhes absurdos. Mas os vilões que patrocinam e ocultam atrocidades. Vilões que patrocinam e ocultam atrocidades. Patrocinam aqueles que fizeram e ocultam os irmãos que não entregaram os culpados pelo crime cometido, violação coletiva de uma mulher até matá-la. E como cúmulo das ironias, a expressão com precisão é literalmente sem pecar. Versículo 16. Dentre todos os soldados havia 700 canhotos, muitos hábeis, e cada um deles podia atirar com uma funda uma pedra num cabelo sem errar. Esse sem errar, se fosse traduzir com precisão a palavra, seria ah, podia atirar com uma funda uma pedra num cabelo sem pecar. Alguns trocadilhos de palavras muito importantes para a gente observar o que Deus está nos mostrando aqui. Eles podiam fazer sem errar ou sem pecar, sem cometer um erro. Correto. Pensa alguém tacar uma pedra com a funda e acertar um cabelo sem acertar a cabeça da pessoa. Volta lá, versículo 17 até o 19. Israel, sem os benjamitas, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Então lembre-se, Israel sem os benjamitas são 11 tribos e eles convocam 400 mil soldados, homens armados na espada. Versículo 18. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Gibeá. Aqui a gente respira fundo, coça a cabeça. Meu Deus, eles foram perguntar a Deus agora, só agora. Só agora foi perguntar o que fazer? Eles perguntam ao Senhor, né? Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Eles já chegam colocando Deus na parede. Eles não chegam perguntando a Deus se deve ou não deve lutar, o que é que deve ser feito. Quem de nós deve lutar? Quem é que vai primeiro? E mais uma vez, Judá. Aqui cria para a gente muitas dúvidas. Ué, Deus respondeu e mandou ir Judá? Mas Deus está de acordo com isso? Uau, o que está acontecendo? Já não estou me entendendo mais nada. Vamos lá nessa jornada para ver se a gente consegue entender. Em várias ocasiões do Antigo Testamento, conta como os israelitas consultam a Deus sobre quem deve atacar primeiro, os inimigos da ocasião. Várias vezes você vai ler na Bíblia, ah,
Israel chegando diante do Senhor e perguntando: quem de nós tem que ir primeiro? Geralmente não juntam todos e vão todos de uma vez. Eles têm esse hábito de perguntar qual tribo vai primeiro. E aqui eles fazem isso de novo. O livro de Juízes começou assim e assim ele vai terminar. No capítulo 1 a gente viu, né? Quando a gente liu o versículo 3 ali do capítulo 1, que eles tiram a sorte para saber quem vai primeiro. E agora no final estão fazendo a mesma coisa. A grande diferença é que no final de Juízes não é Israel contra os cananeus, mas Israel contra Benjamim, tribo contra tribo. A principal dificuldade para o intérprete é determinar se é possível envolver Deus nisso tudo. Essa é a pergunta da resposta mais difícil. É possível envolver Deus agora, depois de tanto sangue, tanta atrocidade, chegar do nada e perguntar quem deve ir primeiro? Como que consegue envolver Deus nisso agora? Botar Deus na parede, simplesmente. Me dá uma resposta aqui. Quem é que vai primeiro? Quem que eu devo matar primeiro? Quem que eu devo tomar uma satisfação primeiro? No relato anterior, os homens de Dan pedem a um sacerdote mercantilista que consulte a Deus se devem atacar uma cidade cananeia pacífica, que não lhes havia feito coisa alguma. O sacerdote diz que Deus lhes dará êxito na batalha, e assim aconteceu. A gente estudou aqui no capítulo 18, foi a tribo de Dan que queria atacar a cidade pacata de Laís. A gente viu que eles vão falar com aquele levita corrupto, né? Antes, é outro levita, não é o mesmo levita da concubina, é outro levita. Eles vão perguntar para eles se eles devem atacar e se eles vão ter sucesso na empreitada. O levita diz que Deus respondeu que sim. O sacerdote diz que Deus lhe dará êxito na batalha e assim acontece. Mas a pergunta, Deus está realmente envolvido nisso? Essas consultas não seriam parte de uma fé sincretista que, por meio da religiosidade, justifica até a violência? Quantas vezes a gente tem falado aqui do sincretismo religioso? E hoje eu estava assistindo um vídeo que a pastora Val colocou no Instagram. Quando a gente começa a misturar as situações. Sincretismo religioso é quando a gente traz religiões de fora, manias de fora, pecados de fora, e quer misturar, achando que pode misturar tudo na mesma panela, no mesmo caldo. E nesse vídeo que a pastora Val colocou, ela falou para a gente ficar atento e não misturar espiritismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus e nós devemos ter respeito, reverência, pedir discernimento e não confundir as coisas. Quando a gente confunde as coisas, a gente está fazendo sincretismo religioso. A gente acha que a pessoa usada por Deus é um adivinho, que o profeta toda hora vai dizer que direção que a gente tem que tomar. Afinal, ele é profeta. Que o óleo que é usado para unção, ele em si, propriamente, resolve todos os problemas. Então, eu chego em casa, jogo tudo dentro de casa, está tudo resolvido e continuo vivendo a vida que eu vivia. Não tem mudança do evangelho, o evangelho entrou em mim. Isso é chamado de sincretismo religioso, traz coisas de outras religiões, de outro entendimento, de outros deuses, e a gente mistura nisso tudo e acha que está tudo bem. É o que Israel está fazendo aqui desde o começo de Juízes, até desembocar nessa coisa terrível aqui. O que a gente viu ali em Juízes 18 com aquele sacerdote e a tribo de Dan, que eles perguntam para o sacerdote se tem que atacar Laís, uma cidade pacata, não tinha por que atacar lá, gente. E ele diz que sim. A gente viu que esse sacerdote ele era corrupto, ele recebeu aquele colete, aquela estola, aquele colete sacerdotal, né? Que o cara queria, lembra? Que Mica queria um sacerdote, ele queria. Nossa, eu tenho aqui, fiz um altar, agora eu só preciso de um sacerdote, de um levita. Aí ele escolhe o levita, ele faz do levita sacerdote, ele cria o altar para ele faz um sincretismo religioso, mistura tudo dentro do balaio só dentro de casa, e eu tenho um levita, um sacerdote, eu tenho tudo que eu precisava. Agora esse Deus vai fazer o que eu quero.
Então eu começo a perguntar para ele e ele vai dar a resposta que eu desejo. Foi o que aconteceu aqui. A tribo de Dan pergunta para o levita corrupto para ter a resposta que ele queria. Mas a gente também viu que eles conseguiram vencer. E a gente pergunta, ué, mas se eles conseguiram vencer, Deus não está no negócio? Eu quero convidar você a voltar lá depois e assistir o nosso estudo de Juízes 18, né? 17 e 18, para você entender melhor que nem sempre, quando tudo dá certo, Deus está no negócio. A gente precisa observar o que está acontecendo. Essa pergunta e essa forma deles agirem aqui em Juízes 20 é idêntica. Eles estão misturando as coisas. Só chegam ali e a gente deve seguir. Está justificando. Agora eu vou justificar. A gente deve seguir quem é que vai atacar primeiro? Ah, tá, é a tribo de Judá. Então Deus respondeu qual vai ser. Então agora a gente tem base religiosa para cometer mais pecado. A gente tem uma resposta, entre aspas, de Deus para continuar fazendo o que a gente acha melhor fazer. Foi Deus realmente que respondeu? A gente pode concluir que não foi Deus que respondeu, mas foi o Deus que eles criaram para si, que estava respondendo a pergunta deles e deu a resposta que eles queriam. É assim que eu penso. E é assim que a gente está vendo acontecer. Se dissermos que Deus de fato respondeu que Judá seria a primeira a atacar Benjamim, então veríamos o episódio como uma forma de juízo contra o mal. Deus pode ter respondido para trabalhar ali como uma forma de juízo? Pode. Isso não estaria fora da teologia geral do Antigo Testamento, que a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Juízes mostra repetidas vezes que o próprio Israel é julgado por Deus ao ser entregue a seus inimigos. É parte integral da trama do livro. O que que acontece? Se a gente olhar e falar assim, não, mas Deus respondeu e mandou realmente Judá ir, no intuito de que houvesse um juízo. Por quê? Lembra que no começo do estudo de Juízes, nós lemos que o próprio anjo do Senhor apareceu e disse: Eu não vou tirar os inimigos do caminho de vocês, isso vai se tornar pedra de tropeço e vocês que se virem. Eles vão destruir vocês, porque vocês não estão me obedecendo. Aqui, os inimigos são eles mesmos, e o Senhor não está tirando do caminho. O Senhor diz no começo do livro que usaria de juízo. A própria desobediência seria um juízo. O próprio agir seria um juízo. Quer dizer, a nossa desobediência e é o resultado disso se torna um juízo contra mim. O Senhor não precisa nem estender a mão contra mim. As minhas próprias atitudes servem de juízo contra mim, porque o resultado daquilo que eu estou fazendo vai trazer um resultado terrível. É quando a gente decide pecar deliberadamente, igual acontece aqui. Eu estou caindo para o abismo. Problema, eu vou seguir até cair lá. Até cair, até afundar lá dentro. Eu não quero mais saber. Deus já não deu, está deixando acontecer. Muitas vezes o juízo de Deus é deixar acontecer. Ele não precisa nem estender a mão e pesar a mão. O deixar que eu viva dentro das minhas escolhas e do meu pecado já é juízo suficiente. E é uma das interpretações que a gente pode ter aqui na resposta de Deus dizendo que Judá tinha que seguir. O problema que permanece nessa interpretação é a consulta dos homens de Dan ao levita, lá no capítulo 18, que foi que eu pedi para que vocês voltem lá e dêem uma assistida de novo, ou uma lida no capítulo. Ou seja, surge a pergunta se toda consulta a Deus é igualmente legítima. Toda vez que nós vamos consultar ao Senhor, está sendo de uma forma legítima? Eu preciso de uma resposta. Eu queria que Deus me respondesse. E eu começo a fazer prova de Deus, ou eu começo
a fazer barganha com o Senhor. Não, eu vou jejuar para que o Senhor me responda de alguma forma. E a resposta talvez venha e não é a resposta que eu queria, aí eu resolvo fazer um outro propósito, fazer uma barganha com Deus. Será que toda consulta a Deus está sendo legítima? Consulta que eu estou fazendo. Eu estou disposto a ouvir a verdadeira resposta, a resposta que Deus tem para me dar, ou eu estou ouvindo só aquilo que eu quero ouvir? Porque quando eu estou misturando as coisas, igual quando eu acabei de citar aqui, sobre a orientação que a pastora Val deu agora há pouco, está lá o vídeo no Instagram. Precisamos estar atentos para o que a gente está ouvindo. Não confundir a voz do Espírito Santo com espiritismo, com demônios, com coisas erradas. Às vezes a gente confunde porque é aquilo que a gente quer ouvir. Eles queriam seguir na luta. Ah, isso, por sua vez, gera outra pergunta. Existe em alguma parte aqui culto autêntico ao Senhor? Uma vez que dissemos que Juízes trata da cananização de Israel, descrito no próprio livro como uma geração que não conhece a Deus, existe algum momento aqui, em tudo que a gente viu, até agora, teve algum instante que houve um culto de verdade? Algum momento? Algum momento Israel se despiu dos seus pecados, reconheceu, chorou, se arrependeu, voltou atrás, mudou de comportamento. Até agora a gente viu algum culto real ao Senhor, autêntico, de verdade. Então, será que realmente foi Deus que respondeu? São perguntas que a gente deve levantar dentro da gente. Não para criar uma dúvida sobre o que a Bíblia está falando, ela está colocando diante dos nossos olhos uma realidade. Eu estou fazendo um culto real ao Senhor? Quando eu escuto uma resposta, é o Senhor que está respondendo ou eu estou confundindo as vozes? Eu estou ouvindo aquilo que eu quero ouvir ou aquilo que o Senhor realmente disse? Ou será que o Senhor não disse nada? Eu inventei uma resposta. Se dissermos que a oração das 11 tribos está fora da participação divina, então haveríamos como produto da religião manipulada em favor do mais poderoso, como foi o caso dos 600 homens de Dan e do levita contra Mica. Se a gente observar melhor, a gente pode perceber que provavelmente aconteceu aqui uma manipulação no resultado da resposta. A favor do que era mais poderoso. Aqui são 11. Então Deus vai responder a favor dos 11. Eu não estou dizendo que o Senhor não ia fazer justiça, que o Senhor é contra a justiça. Mas a gente está falando de uma justiça humana aqui, que não é uma justiça, é uma vingança, é perversidade, é destruição. Ninguém está sendo levado a julgamento. Cada um está fazendo o que quer, não se esqueça disso. É o nosso versículo-chave, Juízes 17, versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo. Cada um fazia o que parece certo, vai dar errado. Vamos ler aqui do 17 até o 19, antes da gente encerrar. Israel, sem os seus benjamitas, convocou 400 mil homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel, consultaram a Deus. Quem de nós irá lutar primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram acampamento perto de Judá, de Beer. Eles se juntam e armam acampamento em volta, então já estão preparados para lutar. A interpretação que a gente viu pode supor uma ou mais das seguintes possibilidades: que de fato existe uma forma sã de aproximar-se de Deus, o que não é o caso aqui. Eles não se aproximaram de uma forma sã, de consciência. Das 12 tribos contra uma, que todo o livro de Juízes reflete a religião a serviço da violência, que nós, seres humanos, nunca nos aproximamos de Deus com motivações completamente sadias, ou que a intervenção de Deus é justificada quando alguém é vencedor.
Antes da gente encerrar, eu quero trazer isso para a gente pensar essa semana. Toda vez que alguém vence, é Deus que deu a vitória realmente, de verdade? A vitória justifica a intervenção de Deus? Quando nós vemos, por exemplo, nós estamos vivendo, claro, guerras e rumores de guerra, Jesus já falou isso há muito tempo. O mundo vive em guerra há muito tempo. E o relógio de Deus está passando e as coisas estão piorando e vão piorar, porque a palavra vai se cumprir. Então, eu quero que agora a gente imagine uma guerra. País, nações, guerras civis, que a gente vê direto. E agora que a gente tem a notícia na mão, né? Verdadeira ou falsa, mas a gente tem a notícia na mão, a gente está com mais informação do que antes. Quando um vence, justifica ali que aquele vencedor foi Deus que deu a vitória para ele ou não? A gente pode levar isso a ferro e fogo. Toda vez que alguém vence uma batalha, foi Deus que deu a vitória? Um exemplo claro para a gente pensar hoje, que a gente vê nos dias de hoje, a igreja perseguida, por exemplo. Quantas vezes eu acompanho bastante, é dolorido, mas eu prefiro acompanhar e ver a realidade para trazer a minha consciência, né, da realidade que acontece com a igreja perseguida hoje, 2026, a igreja perseguida hoje. Quando eu vejo uma notícia aonde cristãos são destruídos num lugar, o lugar é totalmente destruído, completamente destruído, todos dizimados daquele lugar, aldeias, todos, mulheres, crianças, homens, animais, tudo queimado. Igual aqui, Juízes, Antigo Testamento. Hoje, minha irmã, hoje, procura ver. E a gente se pergunta, onde está Deus, né? Muitos podem perguntar, onde está o Senhor? A vitória foi quem teve a vitória aos olhos, quando a gente olha isso, foi quem dizimou a aldeia, por exemplo. E essa aldeia toda cristã. Porque eles não tinham armas ou não reagiram, foram pegos de surpresa. Era uma aldeia pacífica, porque eram todos cristãos. A gente pode dizer que quem venceu ali foi Deus que deu a vitória? Essa vai ser a pergunta para nós essa semana. Na segunda-feira que vem, a gente vai tentar pensar sobre essa resposta, que não é uma resposta fácil. A Bíblia não dá uma resposta clara, sim ou não, talvez, de vez em quando. É algo longo. E a gente pretende concluir o capítulo 20 de Juízes, que vai até o versículo 48. Talvez a gente encerre na segunda-feira que vem. Amém? Louvado seja Deus. Alguém tem algum comentário? Alguma pergunta? Ah, no começo aqui, a Bianca perguntou, né? Se a gente já tinha próximo livro para a gente estudar. Eu pretendo, né? Estou planejando a gente estudar o Evangelho de Lucas, porque eu acho que depois de tanta realidade, a gente precisa. Tá junta, Bianca? Glória a Deus, obrigada, tamo junto. A gente precisa desse refrigério. Saber que o nosso Senhor Jesus ainda tem o controle de tudo. Nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Nem ali em Juízes, nem hoje, nem no Evangelho de Lucas, nem em momento nenhum. Então, quero convidar você a estar com a gente quando a gente estiver estudando Lucas. Pretendo, quando encerrar Lucas, emendar Atos dos Apóstolos, porque é o mesmo autor. Tem muita coisa boa, gostosa para a gente aprender em Lucas. Muita coisa. Muita coisa interessante para a gente aprender no Evangelho de Lucas. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra mais uma vez. Pai, saber que o Senhor não perdeu o controle. Quando a gente não entende tanta maldade, aonde o pecado nos leva, quando inocentes são dizimados, como aqui em Juízes 19,
pessoas que não podem se defender, Senhor. A gente não consegue entender. Quantas vezes oramos, Senhor, intervém, Senhor, salva. Pai, mas o Senhor é Deus. Cremos que os teus estão em tuas mãos, que aqueles que permanecerem fiéis até o fim receberão a coroa da vida, a coroa da vitória, galardão, coroa de glória. Todos esses, Senhor. O Senhor os deu a vitória. Ainda, Senhor, que não tenham continuado vivos aqui nessa terra. O Senhor os manteve firme em fé. Quero lhe pedir perdão, Senhor, todas as vezes que fizemos sincretismo religioso, misturamos as coisas, esquecemos, queremos adivinhos, pressionar Deus na parede para que nos dê uma resposta, um direcionamento de algo que já decidimos, que não oramos a Ti, não nos arrependemos antes de qualquer decisão, nos perdoa. Não nos deixe fazer aquilo que nós pensamos ser certo, porque não há um justo, nenhum sequer, como disse a tua palavra em Romanos. Não há nenhum, a começar em mim. Nos ajuda, Senhor. Espírito Santo, toma o controle das nossas emoções, das nossas vidas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Que nós sejamos, Senhor, impulsionados por Ti e não pelo nosso pecado. Eu lhe peço, Senhor, te agradeço por cada vida aqui, pela tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao presbítero Dionis, que está aqui com a gente mais uma vez. Pastora Simone, pastora Flávia, Elisete, a Ana, a Tereza, missionária Tereza. E a nossa amada Bianca, agora há pouco também estava aqui. Ah, está aqui. A Elisete sumiu e apareceu o nome. Mas eu não esqueci. Glória a Jesus. Obrigada pela sua vida, Elisete. Gente, eu quero agradecer. Louvado seja Deus. Segunda-feira estamos de volta. Amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Muito obrigada. Até segunda-feira. Beijo.